Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Shema. Vocês sabem que sempre nós trazemos pessoas aqui maravilhosas, com histórias maravilhosas, para estar compartilhando com vocês. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos uma mulher maravilhosa, que é esposa, mãe, pastora, empreendedora, jornalista, escritora. Pois é, tudo isso e muito mais numa pessoa só. Você consegue acreditar nisso? Meu Deus, eu estou assim fascinada por essa conversa de hoje, por esse Shema que vai ser incrível. Thaís Kroitor, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra, é um prazer te receber. Eu que agradeço, estou absurdamente lisonjeada, será ótimo. Não percam, fiquem com a gente até o fim. Pastora, meu Deus, tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para você nos contar. Mas assim, nós vamos assim aos pouquinhos para ver se a gente consegue dar conta de falar pelo menos a metade. Vai fluindo, porque, gente, é muita coisa. A história é longa, a caminhada aqui é longa. É muita coisa que essa mulher já fez, já viveu. Vive ali 2 dias num sol, o negócio é punk aqui. Mas vamos começar, como a gente sempre gosta, né, para que as pessoas te conheçam a sua história, né? Porque eu sei que a sua caminhada assim é longa desde menina, ali aquela coisa de igreja, né? Conta pra gente um pouquinho essa caminhada sua até você chegar a entender o seu chamado, o que o Senhor tem para você. Claro. Meus pais se converteram, eu era muito novinha, assim, de 5 para 6 anos. Minhas primeiras memórias na vida foi, de alguma maneira, me conectando com um retroprojetor. A gente não vai ficar falando de idade, né? Vai? Não pra quê? E aí tinha um retroprojetor numa comunidade muito simples em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. E meus pais se converteram, a família do meu pai é de uma família muito tradicionalmente católica, e foi um grande avivamento, assim, de Deus. Não é a minha história, mas faz parte da história dos meus parentes. Eu tinha um tio, tenho, melhor dizendo, um tio muito culto, mas com poucas oportunidades de estudo. Há 40, 50 anos atrás, você não tinha oportunidade de fazer faculdade, incentivo, né, facilitações, fiéis, enfim. E aí ele morava em Itanhaém, soube que tinha um seminário católico para padres em Santos. Ele falou, bom, eu vou me inscrever, vou me matricular para poder ter acesso à biblioteca. De forma muito resumida a história, tá? E em uma das madrugadas, ele lendo a Bíblia, ele foi batizado com o Espírito Santo dentro do seminário católico. Uau. E, obviamente, isso vira um tormento, né? Ali um grande problema, ele é expulso, obviamente. E ele tem esse papel de protagonista muito forte, de pregação da palavra para a família, no caso, a família do meu pai. E foi assim que meus pais se converteram. Eles logo muito ativos na igreja, então eu tive uma infância e uma adolescência muito cercada dentro da palavra, né? Então, a gente começa a denunciar a idade, assim. Mas, por exemplo, eu lembro que a minha mãe, ela muito blindava a gente para tudo aquilo que eram os valores do mundo para aquela geração com as crianças. Então, dia que tinha só o show da Xuxa na escola, não, a Thaís não vai. Então, minha mãe sempre muito eficiente, muito ativa para blindar com as ferramentas disponíveis na época, obviamente, para que a gente não tivesse tanto acesso às coisas do mundo. Então, eu cresci nesse ambiente. Ao mesmo tempo, havia um incentivo muito grande para ir em SOS da Vida, comprar fita, cassete, que não tinha na minha cidade, tinha só numa banca no Gonzaga, em Santos. E aí tinha todo um investimento até financeiro. Então, eu via muitos meus pais muito direcionais, muito intencionais, melhor dizendo, para que eu e meus irmãos não ficássemos tanto no mundo, tão expostos, mesmo ainda crianças, e de muitas formas fôssemos expostos à música, à adoração. Então sempre fui alguém conectada com música cristã, sempre fui nos shows, mesmo morando distante, né? Mas com os pais muito intencionais. E aí, ao longo da minha juventude, infelizmente meu pai viveu uma ruptura com Jesus, um divórcio, ali um rompimento, e minha mãe, como literalmente assim, bispa, uma galinha, pegou os filhotinhos e falou, não, vamos para a igreja. E foi muito interessante que nessa época
foi quando eu comecei, mocinha, né, assim, entrando na faculdade. Eu entrei na faculdade muito nova, com 17 anos, tinha acabado de completar 17, e fui começando a ser exposta a um outro mundo, que é um mundo do mundo, né, assim, um mundo fora do contexto bíblico. E eu, de forma geral, me mantive bem, assim, poucas vezes tive saidinhas, né, assim, contextos fora de santidade, não minimizando o pecado, obviamente, mas eu não vivi uma vida em pecado, né? Eu não vivi uma vida sexo, drogas e rock and roll, e aí voltei para Jesus. Não é a minha história. A minha história, às vezes que eu fui exposta ao pecado, eu fui e voltei, né? E não estou validando isso como menos pecado, óbvio que não. Mas não faz parte da minha história, assim. Talvez uma temporada em clínica de recuperação, uma vida viciada. Eu não vivi isso. Então, eu sempre fui uma garota mais da igreja. E aí, eu lembro que no último ano da faculdade, 2002, eu fiz jornalismo, né? Fiz comunicação na Universidade Católica em Santos. E no último ano da faculdade, eu tava meia boquinha com Jesus, assim. Eu tava mais para lá do que para cá. E eu fui apresentada ao ministério, que eu faço parte até hoje. E eu me apaixonei com aquela linguagem, com a seriedade da palavra e com aquela linguagem que de muitas formas me conectavam. E eu permaneço nesse ministério, estamos, né, não sei quando você está assistindo esse podcast, mas estamos em 2025 e desde 2002 eu faço parte desse ministério. Foi quando eu de fato voltei para Jesus, já consumando ali uma retomada da minha vida. Então eu sempre caminhei com Jesus, assim. E obviamente foi a melhor decisão da minha vida, né? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Com certeza. E ainda falando, você falou a respeito da mãe, Alice, aquela galinha que, né, ampara as crianças. Falando um pouquinho sobre isso, já entrando nos seus livros. Sim. Hoje, como está difícil criar filhos. Totalmente. Mas, não sei se você concorda, pastora, mas assim, eu vejo assim, por mais que esteja difícil, por mais que nós estamos assim, vivendo um tempo tenebroso, sim, literalmente, né? As crianças, elas precisam estar mais guardadas. Eu vejo assim que infelizmente é o que não acontece. Então, ok, essa geração e tal, só que assim, eu vejo que hoje as mães, elas não blindam mais os seus filhos como antigamente. Então, eu penso assim que não é a questão do mundo de hoje, não é a geração de hoje, essas crianças, não. Eu vejo que são as mães que estão se esquecendo dessa blindagem, de ser aquela galinha, né? Isso mesmo. Sabe o que eu penso? Eu penso que a gente vive uma geração onde, infelizmente, a grande maioria dos pais, e mais infelizmente ainda, a grande maioria dos pais das famílias cristãs, eles têm um amor dependente dos seus filhos. Então, eu não vou me opor, eu não vou falar para sair do celular, sair do jogo, porque e se ele não me amar mais? Exatamente. E se é um amor dependente que, infelizmente, é fruto de uma geração que vive assim. E isso é muito triste, bispa, porque você vê ímpios e cristãos, né? Vivendo ali uma escolha de onde o maior amor das suas vidas não é Deus, mas sim o filho. É difícil assumir isso, é difícil admitir isso, mas as decisões finais, elas permeiam a opinião daquele menino, daquela garota. Sim. E, na verdade, não é esse o modelo bíblico que nós temos para a educação dos nossos filhos. Sim. Em amor, sempre. Em amor, mas na nossa casa, adulto manda e criança obedece. Acabou. Mas o não é talvez. Ou não pode ser talvez dentro da nossa casa. Eu não estou dizendo que dentro da minha família eu tenho um estilo de acertos o tempo todo. Óbvio que não. Sim. Mas o não tem que ser não. E o sim tem que ser sim. Porque senão você vive um amor dependente, uma relação tão triste. E quando você fala assim, poxa, você não tem mais aquela família, ou tem numa quantidade menor, de famílias que falam assim, não, aqui tá blindado, aqui tá selado. Porque sempre tem uma exceção que vira regra, sempre tem coisas assim. Dentro desse cenário, quando eu tenho 7 livros infantis com princípios cristãos, a minha grande bandeira, o meu grande discurso nós precisamos ter leitores dentro de casa. Sim. Tá bom. Eu já vivi muitas situações, e eu imagino que você também, que os adultos falam, o diabo tá me atormentando, não consigo ler a Bíblia.
Eu imagino o diabo, assim, sabe? Tipo aqueles memes. Eu imagino o diabo, assim, tipo, o que essa louca tá falando? Porque essa pessoa, ela nunca leu um rótulo de leite. Ela nunca leu nada. Como que ela vai ler a palavra? Como que ela vai ler um texto corrido? Como que ela vai ler um texto que exige que você esteja ali por completo? É óbvio que nós temos um inimigo das nossas almas. Mas eu entendo que uma vez que você é um leitor, e aprendeu desde pequeno a ser um leitor, na fase adulta da sua vida, vai ser mais fácil você romper com, né, uma geração completamente viciada nas endorfinas da vida, nos hormônios que trazem essa excitação contínua. Você traz ali a concentração, a aprendizagem. Então, a literatura infantil, na minha visão, e dentro do meu mundo, eu vejo que ela é essa ponte que ajuda os pais, que ajuda as mães, as famílias de forma geral, a se conectarem com seus filhos e trazerem valores que o mundo não tem para ensinar, que são valores completamente contrários. Então, na verdade, seja uma rotina de todo dia, meia hora, ler a Bíblia com o filho, seja, ao invés de comprar um jogo novo, vamos na livraria? Quanto que eu vou gastar no jogo novo? Então vamos numa livraria e você tem direito, R$50, vamos criar um número aqui, R$50 que seria o jogo, você tem direito a comprar o que quiser em literatura, em livro, com R$50. Em casa, Dia das Crianças, é livro. Eu não tenho a necessidade de ter uma data especial para comprar livros. Mãe, não tem mais livro para ler, então a gente vai consumir. Então, as famílias também têm que entender que os ajustes necessários e até mesmo de investimento financeiro precisam ser feitos para que o mundo não abrace os nossos filhos. Eu costumo dizer, Bispa, que o diabo não tem pressa com as nossas crianças. Não tem. Ele não tem pressa. Não. E essa é uma verdade que nós como igreja precisamos compreender. O diabo não tem pressa com os nossos filhos. Então ele vai plantando, semeando, fazendo, jogando e lá na frente é o tempo da colheita. E a gente precisa estar atento quanto a isso, né? Sim, é verdade. E eu estava vendo os seus livros e cada um mais interessante do que o outro. E é interessante que você, aquele de Esther mesmo, lindo, maravilhoso, não é... Quando eu vi a respeito dos livros infantis, eu olhei assim e eu pensei, você já pensa logo em Davizinho, né? Não, Esther. Eu falei, como assim? Você, como aconteceu isso de você preferir, né, investir nessa literatura para as crianças? Eu falo para você que estamos vivendo assim um tempo no nosso ministério em que eu estou com os adolescentes, né? Nesse momento há essa necessidade de eu estar, né? E, meu Deus, eu tenho ficado assim, passada, chocada. Como me conectar, né? E as mensagens que eles mandam no WhatsApp a gente não entende? Você já viu isso? Umas siglas, umas coisas assim, meu Deus, o que ele tá falando? Não, fala umas coisas, o que é isso? Mas assim, no domingo retrasado, que inclusive, né, o nosso diretor estava conosco, a esposa, foi assim, surreal, foi um domingo maravilhoso, eu estava com eles. E eu falava a respeito de uma mochila, inclusive eu levei uma mochila, e dentro dessa mochila tinha uma pedra, um coração, um espelho, um papel amassado, e cada coisa simbolizava algo que nós carregamos, e assim, o mundo físico não consegue ver, mas está lá dentro do nosso interior, essa mochila. E eu falava com eles, e eles conseguiram se conectar? Sim, com exemplo, e falaram maravilhoso. A respeito de depressão, de tristeza. Aqui, ó. Eu fiquei muito passada. Automutilação. Sim, não que a gente não soubesse, mas tipo, você pensa assim, são tem idade para isso. São crianças, filhos de cristãos que estão na igreja, não vão assim esporadicamente, eles estão na igreja. Sim. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então, realmente essa coisa da leitura, ela faz falta. Por quê? Porque os pais estão distraídos e os filhos vão estar distraídos, porque é muito mais fácil tomar um celular e eu vou mexer aqui no meu celular, tomar um celular e eu vou fazer outra coisa, eu vou conversar não sei com quem, porque a criança vai ficar quieta. Então, assim, estamos num tempo em que estamos investindo em oração, em palavra com as crianças, com os adolescentes. Por quê? Porque uma criança curada,
que infelizmente os pequenininhos também estão com muitos problemas. É um adolescente curado, que é um jovem curado, que será um homem, uma mulher melhor, né? Isso mesmo. Mas me conta, como surgiu isso? Por que crianças? Na verdade, a minha formação como autora de livros, eu não sei, sabe? Eu acho que eu nunca tive, assim, ao longo da minha vida, embora trabalhe com comunicação, e com muito respeito e humildade digo isso, assim, saiba escrever, saiba me comunicar de forma escrita, tenha um bom texto, tal. Trabalhei com isso, né, minha vida inteira, fiz jornalismo, tal. Eu não me encaixava num lugar. Por quê? Eu via algumas publicações, que obviamente não vem ao caso aqui o nome, que eu falava, gente, essa pessoa não tem autoridade para falar isso. E um texto mal escrito, bispa. Porque aí o velho homem assim luta, né? O velho homem tá ali o tempo todo. Eu falava, gente, sem uma conjugação verbal adequada, sem ter um texto bem elaborado. E eu acabava julgando. E muitas vezes eu pecava nesse lugar como leitora de livros cristãos. Eu falava, se um dia eu for fazer alguma coisa atrelado à literatura para adultos, enfim, acho que na verdade eu nunca nem pensei para crianças, porque tem que ser algo bem feito. Parto desse pressuposto básico. E aí o que aconteceu, e aí eu vou ampliar um pouquinho a história para chegar nessa resposta específica, aconteceu que a minha família, eu e meu marido, temos uma história que nós casamos em 2005 e eu fui engravidar 10 anos depois. Uau. Nós ficamos 10 anos sem filhos. No primeiro momento, por uma escolha, a gente adorava acordar 11h30 da manhã, gente. Dormia a noite toda. Adorava. Ai, você tá com fome? Faz um negocinho. Sem se preocupar se tem beterraba, cenoura, enfim. Adorava essa fase. Foi uma fase muito deliciosa, maravilhosa. E aí uma outra história também, nós recebemos um chamado de Deus. Falou, bom, agora é hora de termos filho. E nós tivemos o Miguel. Nós geramos o Miguel. Quando o Miguel tinha 2 anos, mais ou menos, eu já tinha 34, 35, 36. Falei, então, amor, eu não tenho mais 22, né? Assim, a mulher tem uma idade ali, limite para gestação. E a gente sempre falou de adoção. Só que era um assunto, assim, meio que na nuvem, sabe? Assim, adoção, tal. E aí ele falou, poxa, vamos orar? Vamos inaugurar um tempo de oração para entender em Deus se o nosso segundo filho não tem que ser por adoção? Aí eu achei isso diferente. Falei, vamos orar. E nós começamos a orar, assim, participei de um grupo de apoio numa igreja grande em São Paulo, que eles têm um ministério para cristãos que têm um interesse, têm o assunto da adoção como pauta ali das suas famílias. Participei desse grupo de encontro, foi um match, assim, maravilhoso comigo e com meu marido nessa reunião, que ali nós decidimos. E, parênteses, eu não tinha nenhuma limitação física para gerar, né? Embora não fosse mais novinha, eu poderia gerar. E somos, ou até então, né, até aquele momento, éramos saudáveis para ter outros filhos gerados no meu ventre. Mas não era a história que Deus tinha para nós. E aí, resumidamente, nós entendemos que viveríamos uma adoção tardia. Nesse grupo de apoio, nós entendemos isso. Então, nós saímos ali falando, ok, crianças envelhecem no abrigo, crianças a partir de 10 anos de idade, elas já têm um selo muito triste, muito amargo nas suas costas de que elas vão envelhecer e vão sair daquela casa de acolhimento, provavelmente com 18 anos, com uma carteira de trabalho feita e sem vínculo nenhum. Então é esse que a gente quer. Nós tínhamos na época um filho de 4 anos, branquelo do olho azul, 4 anos, quando João, um garoto pardo, quase negro, de 10 anos de idade, chegou em casa. Uau! Então, a gente entendeu que esse era o modelo de Deus para nós. Não penso, de todo o meu coração, que a adoção é para todo mundo, ou para todo cristão. Mas a causa da adoção, ela é uma responsabilidade, sim, de todo cristão. A palavra fala que Jesus veio para os seus, para os judeus. Mas eles não receberam, e aí ele abriu a porteira para todos nós, que não somos, né, de linhagem ali, de descendência. Enfim, então quando João chegou, em dezembro de 2020, no ano da pandemia, foi um rock and roll absurdo. E aí em maio, que é o mês da adoção, que se fala em adoção no Brasil, que é maio,
Em maio, eu ministrei, e para ajudar, foram 5 domingos em maio. Eu lembro claramente disso, assim. Maio de 2022, se você olhar no calendário, são 5 domingos. Nos 5 domingos, eu ministrei a mensagem na igreja local com personagens bíblicos e eu costurei isso. Eu costurei e numa única tarde eu fiz as 5 mensagens. Eu não tenho esse hábito. Eu fiz as 5 mensagens, que eu peguei cada domingo um personagem bíblico e uma temática, um viés conectado com a adoção, para falar com a igreja local. E bispo, foi tão forte, foi de verdade, assim, não é porque eu ministrei ou eu elaborei esse sermão, mas foi tão poderoso, assim, no meio da mensagem, as pessoas chorando, foi muito especial, muito especial. Quando acabou maio, eu falei, ai gente, isso é bom. Ai caramba, eu queria fazer alguma coisa com isso, mas passou. Eu tava numa fase de muito trabalho, trabalhando muito. Em julho, num tempo com o Senhor, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, falou, transforme essas ministrações em livros infantis. Ainda tô com a primeira pergunta lá dela, aí vocês viram que eu não fugi. Eu só falei que eu ia ampliar a resposta. E eu falei, ai, imagina, ai, capeta, ai, que às vezes a gente dá uma de sonsa, né? Às vezes, infelizmente, a gente dá uma de sonsa. Falei, ai, imagina, não tenho dinheiro, o papel é muito caro. E de fato é muito caro. Falei, ai, para. Isso foi julho. Em agosto, o meu pastor, que há 1 ano atrás faleceu, ele veio aqui em Atibaia, que é a cidade que eu moro, e pastoreio a igreja com meu marido, e ele foi totalmente usado por Deus, que ninguém sabia disso, nem o Mauro, nem meu marido sabia. E ele veio orar por mim, ele falou assim, olha, eu vejo Deus te dando um projeto que você já sabe que você tem na mão, mas que você ficou falando como alguém que não tem fé, que você não tinha dinheiro para fazer. Aí eu sabia que eram os livros infantis. Eu falei, ok. Aí, a partir de agosto, eu fiz um livro da série de 5, que eram 5 pregações. Chamei um ilustrador super parceiro, querido e tal, e desenhei o projeto. E lancei em dezembro de 2021 o primeiro livro, que é A Adoção de Jesus, que eu conto que todos nós somos adotados por Deus. E aí, ao longo dos anos, eu fui lançando os outros da série. Essa série já está completa, então eu tenho A Adoção de Jesus, Esther, que é esse que você falou, que eu falo de identidade, que ela era uma menina pra frente, ela era demais, mas eu falo de empoderamento feminino à luz da palavra de Deus. Sim. A Bíblia fala de empoderamento feminino e o mundo deturpou, e o mundo distorceu. Então eu falo sobre isso sob a ótica de ser uma garota órfã, adotada pelo tio. Aí depois eu tenho... Quais outros? Samuel, a pessoa a louca, né, que esquece dos livros que tem. Samuel, que eu falo que Samuel sabia, ele escolheu para onde olhar. Porque as referências dos meninos da idade dele, um pouquinho mais velho, eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias, uns tranqueira, uns sem vergonha, vagabundo, que só davam mau exemplo, que eram horrorosos para o pai, envergonhavam o pai. E ele escolheu olhar para o lugar certo. E aí eu falo de Moisés, que ele foi adotado e ele tinha esse senso de pertencimento a quem ele pertencia. Ele pertencia a Deus. Quando ele precisou tomar uma decisão na vida dele, lado de cá ou lado de lá, ele escolheu o povo de Deus, ele escolheu a origem dele. E por último eu falo de José, o pai de Jesus. Porque a gente não dimensiona. Se a gente tem preconceito na nossa geração sobre adoção, sobre famílias com filhos interraciais, com filhos diferentes, com muitas vezes mães que são solos, você tem ali um preconceito na sociedade, você imagina José, pai de Jesus, bispa. Ele não tinha ali o DNA dele no seu filho, mas ele vive esse amor visceral, absurdo de adotar essa criança. O Jesus, homem, ele tinha José como uma referência de pai. Ele era grato, ele aprendeu o ofício do pai, ele era fiel àquela história, enfim. Então eu conto essas histórias com personagens bíblicos falando de adoção, de algum viés, assim, né? Pertencimento, identidade, enfim, cada um por um viés. E além desses 5 livros com esse foco, eu tenho um que se chama Ai, que Medo do Escuro. Ai, eu fiquei curiosa por esse. Uma graça. E eu tenho um outro que se chama Tudo Bem Se Eu Chorar, que eu valido as emoções, mas
mais duras que a gente sente e que muitas vezes temos vergonha de expor, né? As mídias sociais não permitem a gente mostrar, porque a gente acha que tá todo mundo ótimo, Sim, tá todo mundo bem. viajando, todo mundo bem, mas na verdade a gente tem dias maus. Sim. Então eu valido isso dizendo que tá tudo bem se a gente chorar no lugar certo. Chorar. E assim, esses 2 últimos livros, eles vieram num tempo difícil. Exatamente. E ainda assim você conseguiu escrever esses livros numa linguagem infantil. Na verdade, né? eu acho que eles falam de incrível. mim, né? Eu acho que eles Sim. falam do meu momento, Sim. assim, nos últimos 3 anos e meio, em que meu marido não tem uma boa saúde. Sim. Eu valido o meu sentimento e as minhas dúvidas, os meus pontos de interrogação, apresentados diante de Deus, apresentados em alguns momentos em processo terapêutico, e transformar essas não respostas, essas dores, em um material produtivo, em um material que de alguma maneira abençoe as crianças, né? O Ai Que Medo do Escuro era o momento que eu achava que meu marido iria morrer. Sim. Então eu tava ali, sabe, você fica... Cadê a notícia da morte? Sabe, aquela tensão, aquele medo. E eu traduzi esse sentimento. A enfermidade do meu marido não veio para a morte, mas veio para testemunhar a glória de Deus. Glória a Deus. E se fosse para a morte, também glorificaria a Deus. Sim, claro. Mas não foi a minha história, não Sim. é a minha história até esse presente momento. Então, o Ai Que Medo do Escuro, ele é um esforço meu de transformar os meus medos numa luz para que todos nós possamos ser iluminados pela paz, pelo entendimento que o Senhor, ele é presente no meio da nossa escuridão, do nosso escuro, né? Quando tá tudo escuro, ele tá lá presente. E sabe o que eu achei incrível? Porque assim, você tá colocando ali as suas ideias, as suas emoções para as crianças. Sim. Ou seja, você, na verdade, no meu pouco entendimento, mas você está dando voz àquelas crianças, porque se um adulto tem esse sentimento, imagine os seus filhos. E aí a gente volta no que a gente acabou de falar, dos pais colocarem só um celular na mão dos filhos e não prestarem atenção nesse sentimento. Um jovem, uma criança que entra num processo de mutilação, ele está dizendo assim: cara, esse corte aqui não dói nada comparado com a dor do meu peito. Sim. Isso aqui, ó, essa mutilação é porcaria. E esse é o processo de nós prestarmos atenção. Sim. Porque quando a gente presta atenção no sentimento dos nossos filhos, nós continuamos a falar, aqui quem manda é o pai e a mãe, mas eu me importo com o seu sentimento. Sim. Eu valido a sua dor e vamos juntos vencer isso, né? Exatamente. Então esse livro... eu entendi isso, que é uma voz, você deu voz para as crianças, porque isso mesmo. Os adultos... Que especial é ouvir alguém falando isso, né? Assim, mas é exatamente isso. Eu entendi isso, porque os adultos devem ler esse livro, para entender o que as crianças entendem, porque os casais, eles se pegam, ficam ali se engalfinhando na frente de uma criança. Ah, mas é só uma criança. E não dimensiona o impacto. Como assim? Aquilo vai mexer com aquela criança, talvez até o fim dos seus dias, né? Porque nem todo mundo sabe lidar com as suas emoções. Exatamente. Né? Aí imagine uma criança. Então, eu tenho vivido esse tempo, esse período. Eu gosto de trabalhar com mulheres, né? Eu trabalho com mulheres, mas esse tempo o Senhor tem voltado os meus olhos para eles. E quando eu vi os seus livros, eu falei, nossa, ela está dando voz às crianças. Sim. Ela está dando uma voz porque é um adulto colocando no livro as suas emoções, porém, para as crianças. Então, eu acho que quando a criança lê um livro desse, ela vai se sentir especial. Totalmente. Então, já fica até a dica, se você entrar lá no Instagram da pastora Thaís, lá tem o link que você vai encontrar e vai encontrar esses livros. Eu, se fosse você, já comprava todos. Eu também. Mas esses 2 últimos, você pai, você mãe, precisa ler. E aí, então, você dá para os seus filhos lerem. Exatamente. Porque vocês precisam entender o que está acontecendo. Eles têm sentimentos, eles têm emoções. Não importa se 2 anos ou 10 anos. Eles têm, eles sofrem, eles choram. Eles entram no seu quarto, eles deitam, eles cobrem a cabeça. E esse ai que medo do escuro... O escuro se torna amigo deles, porque eles vão cobrir a cabeça e vão ficar sofrendo ali, você não tá vendo, porque no dia seguinte, aquela criança vai se levantar e, ai, minha mãe tem tanto problema, que você vai falar, oi filho, tá tudo bem? Se você perguntar isso, tá mãe, tá tudo bem. Por quê? Porque ele não quer te levar mais problema. Exatamente. Só que assim, fica aqui
né? Essa dica para você, mãe, pai, presta atenção no que está acontecendo com o seu filho. Muito Leia especial. o livro. Muito Leia o especial. livro. E eu acho que é exatamente isso, sabe, Bispo? Assim, quando a gente presta atenção no cenário, eu acho que a gente tem que também não ser... eu fui, né, a gente pode falar disso daqui a pouco, assim, eu fui para a Coreia agora, e o bispo da igreja que nos recebeu lá, ele usou uma expressão muito poderosa, assim, que ele falou: eu me cerco dos jovens para não ser um velho ranzinza. Tipo, do meu jeito. Não, quando eu era criança não tinha tablet. Não, vira um chato. E quando a gente observa os nossos filhos, a gente tem que entender que o que é inegociável são os princípios. Exatamente. Princípios. O modelo, talvez o processo, a forma, é uma geração diferente. E quando você vai e coloca do seu jeito, tentando encaixar numa geração totalmente diferente, eles vão se revoltar, eles não vão querer. Vai ter um choque, né? Eles não vão querer. Então, a gente tem esse papel de entender o contexto, sabe? De entender como que essa criança, nessa geração em 2025, como que essa geração como um todo, completamente viciada em dopamina. Essa é a realidade do crente e do ímpio. Você não consegue ficar ali o tempo todo. Isso é um vício, isso tem causado transtornos numa sociedade. Como que essa criança, esse jovem, consegue se conectar com os princípios? O que é inegociável? O princípio da palavra de Deus, o modelo, a forma ou a música. Sabe, às vezes a gente tem algumas questões assim que a gente poderia ser um pouco mais leve, sabe? Assim, eu lembro uma situação, tinha até uma música, eu acho que do F. Hope, que ele falava assim, que ele chamava Deus de você. E aí eu tinha um senhor na igreja que, menina, rolou uma reunião, um gabinete, um negócio. Imagina. Uma coisa assim, precisa tudo isso, é só não cantar. Ou na hora que tenho você, muda o chamamento, sabe? Sim. Eu acho que às vezes a gente se apega a coisas muito que fazem sentido só para nós, no nosso contexto, e aquilo que não é uma mudança de valor, dá pra gente ser um pouco mais flexível em amor com os nossos filhos. E não altera a sua salvação, exatamente. Né? Eu já tive essa situação aqui também. Você já viveu isso? Como pode chamar Deus de você? Eu me sinto mais aliviada nesse podcast, gente. Criatura, você tá se preocupando. Tô ótima, tô leve agora. Que bom. Se eu estou chamando Deus de você, mas não está se preocupando com aquilo que sai da sua boca, dentro da tua casa. Pois é. A direção que você tem dado para sua vida, como você entrega, as suas entregas a Deus. E se isso é muito radical para ti, não canta, gente. Não canta. Não dá. Se isso mudasse a nossa salvação, se alterasse, né? Mas não altera, né, pastora? Gente, eu acho que é um pouco de flexibilidade. E assim, de verdade, acredito que não tanto assim para você, né, que você é do Bola desde menina, hoje você pastoreia com seu esposo, não só o Bola, mas você também cuida, né, meu Deus, já nós vamos falar disso, é muita coisa, eu tenho que falar aqui, gente, vamos fazer 2 podcasts, mas assim, para mim foi muito difícil, porque eu não vim de uma família cristã, né, eu entreguei minha vida para Jesus aos 25 anos, o propósito não foi o Senhor, o propósito foi meu marido, que eu achava que ele tinha que mudar, né? Então, o propósito não foi por amor a Deus. Você já estava com ele e vocês foram para a igreja? Eu fui. Entendi. Eu fui. Fiquei ali. Deus, muda esse traste, porque eu amo ele, mas eu quero ele melhorado. Tipo querida, isso. Ele era amigo íntimo de Satanás. Na mesa do Shema, entendi. Mas eu adoro fui por as histórias. E aí, o que acontece? O ministério que eu congregava, ele era raiz de um ministério, assim, muito antigo. Ok. Então, assim, não pode. E eu me dispus àquilo. Porque, você adequou? Sim, porque assim, é uma coisa que eu sou obediente. Então, se você fala, olha, tem que ficar de ponta cabeça, eu vou ficar de ponta cabeça. Pronto. Então, me adequei a isso. E quando, né, nós recebemos esse chamado pastoral e tudo, nós já não estávamos nesse ministério, estávamos em um outro ministério, um pouco maior, com uma outra mente, mas ainda não assim, né? Tão diferente. Ainda tinha algumas coisas desse ministério menor. Nós abrimos o ministério e trouxemos algumas coisas, né?
Então, assim, foi difícil para os meus filhos, porque eu também fui essa ranzinza com eles. A gente vai aprendendo. E foi muito complicado, pastora. Sim. Foi muito difícil. Então, eu consigo entender aquelas pessoas que têm essa dificuldade, né? Sim. Porém, nós precisamos também nos esforçarmos, Sim. porque 2025, né? Então, assim, as coisas mudam. E graças a Deus por isso, porque o Senhor, que Ele é inteligentíssimo, Ele sabia que esse ano chegaria, que o outro chegaria, que as coisas estariam diferentes. E é muito bom, só que o problema é como está sendo usada essa ferramenta chamada tecnologia. Exatamente. Esse é o problema. Então, eu volto na questão dos filhos, né, que estão aí desorientados porque os pais estão distraídos. Mas nós temos aí para vocês, então, essa dica desses livros que você precisa ler. Você precisa ler, tá bom? Vai lá no Insta da pastora Thaís Kreuter. Chiquérrima. Então, nós treinamos antes, fique-se Não, de passagem. Treinamos antes, Passou porque... o croto, o Não, Kreuter. passou tudo. Crotons, tudo. Pois é, vai lá, acessa o link e você encontra todos esses livros. Sim. Mas para você, papai e mamãe, principalmente esses 2 últimos, fica a dica para você. Bom, então vamos lá. Chegamos agora ao seu pastoreio, ao chamado, né? Você se casou com seu marido. Aliás, né? Você conta um pouquinho dessa situação que vocês passaram. Sim. Porque me chamou a atenção, até comentei com a minha filha. Eu falei, não, gente, tanta coisa que ela poderia deixar como herança, olha o que ela deixou. Passada, engomada, fiquei eu. De tudo que você tem que deixar pro seu filho, pra sua família, pra quem você ama, sabe o que você deixa? Massa magra. Não! Porque foi aquilo, pastora. Fiquei passada, falei pra minha filha, querida, disso. Ó, magra e só com massa magra. Mas ela vai chegar lá. Mas eu vou explicar isso. Sim, vou explicar claro. Isso. Não, eu super entendi e achei incrível, amei com força, vou carregar pra vida isso. Muito bom. Gente, foi incrível. É. Mas conta pra nós essa passagem, né, do pastoreio, de uma igreja assim tão grande, né, como Bola de Neve. Meu Deus do céu. Ainda você tem um trabalho com todas as igrejas. Não, gente, você não tem que ela contar. Não vai contar. É muita coisa. Eu conheci o meu marido na igreja, né? E é muito interessante isso, Bispa, porque a minha vida, igual você falou assim, eu sei obedecer. E eu sei também obedecer. Ai, que ótimo. E eu entendi que pra mim fazia sentido servir. Eu sempre fui a pessoa que serviu na igreja. Sempre fui. Gente, eu não consigo entender quem é frequentador de igreja. Nem me fale, porque eu sou essa também. Frequentador, e isso é muito importante a gente dizer, frequentador não é igreja. Sim. Né? Visita, é muito bom você visitar, mas visita não é igreja. E a palavra fala que as portas do inferno não prevalecem contra os frequentadores. Não. É contra a igreja. Contra a igreja. Então você precisa ser igreja. Então, e ser igreja é não gostar, é servir, é estar à disposição, é estar conectado. E eu, de todo o meu coração, digo isso assim, eu sempre fui igreja. E eu voltei para Jesus em janeiro de 2002. Eu estava de mudança para São Paulo, último ano da faculdade e tal. E aí a minha vida começou a ir para São Paulo, porque eu queria entrar no mercado de trabalho da capital ali, né, da cidade de São Paulo, maior. E eu logo me conectei com a igreja. E foi muito interessante porque nos primeiros dias, assim, eu logo me conectei com o meu pastor até então. E ele, sempre muito usado por Deus, ele me adotou. Eu acho que essa é uma boa definição. Eu fui muito abraçada, vindo dessa família que meu pai se separou, porque ele não viveu 15 anos no ministério, ele queria viver 15 dias no mundo. Então foi um período de muito sofrimento, não só, obviamente, para minha mãe, mas para mim, para os meus irmãos. Então eu vim nesse lugar, assim, meio que tropecei, sabe? Caí nesse lugar e eu fui muito abraçada. E logo que eu recebi esse amor e eu entendi que eu ia ficar ali, eu comecei a trabalhar. E em abril, logo na sequência, imagina, meu pastor loucão. Em abril de 2002, eu montei o primeiro time de comunicação voluntário que teve na igreja brasileira. Essa realidade da gente ter ministério de mídia, de comunicação, não era até então. Então, eu comecei a montar, comecei a mobilizar, apresentei um projeto para ele vai que é de Deus, apresentei uma revista, enfim, sempre muito conectada com a comunicação. E montei um time de voluntários de comunicação. Na época, eu tinha muita abertura da imprensa nacional,
com os olhos curiosos para aquilo que era uma produção de fé, uma produção de cristianismo, num formato até então inédito, tal. Então a gente foi nessa época capa da revista Veja, matéria Uau. grande na revista Trip, Capricho, Todatim, todas essas matérias de grande relevância, sejam Veja, né, no âmbito nacional ou mais nichadas, revistas de surf, revistas de esporte, todas. Então tinha uma demanda muito grande de comunicação e eu gerenciava. Nessa época eu trabalhava muito. No dia que eu já morava sozinha em São Paulo, tinha acabado a faculdade, eu trabalhei um tempo na assessoria de imprensa com Maurício de Souza, da Turma da Mônica, depois fui para uma agência grande. Trabalhava com comunicação interna, com grandes contas, e era uma franga profissionalmente, mas eu estava ali, me esforçando tal, e trabalhava bem. Deus sempre me abençoou no trabalho. E aí, essa história ela é boa. Eu lembro que um dia eu celebrei porque eu consegui pegar o metrô. Eu morava na Vila Madalena, bem pertinho do metrô, assim, andava, sei lá, 100 metros, chegava no meu apartamento. Eu consegui pegar o metrô para ir embora para casa. O metrô para de funcionar meia-noite e 15. Meu Deus. Eu trabalhava muito. E aí no outro dia, 8 horas da manhã, eu estava no trabalho, eu só trabalhava. E muito esgotada. E um dia, enfim, Deus mudou a minha história e eu vim para Bragança Paulista. Meu pastor me indicou um trabalho, eu ia ganhar 1/3 do meu salário que eu ganhava em São Paulo. Assim, era a olhos humanos pegar a minha carreira super promissora e colocar numa gaveta e retroceder muito. E eu entendi que aquilo era do Senhor. E no dia que eu estava de mudança para Bragança, nós tínhamos uma reunião de novos membros do Ministério de Comunicação. Quem que estava lá para ser novo membro? Meu marido. Eu olhei e falei, é meu. É ele. É meu. E eu lembro que eu orei assim meio que de olho aberto. Jesus, abençoa o futuro de cada um, que o futuro dele sou eu, entendeu? Ousadia, isso é ousadia. Gente, eu já sabia que era ele, bispo, eu sabia. E tinha ele, e eram 2 rapazes, ele e um outro rapaz que é muito nosso amigo hoje ainda, o Jota. E aí foi muito engraçado, assim, porque a gente se conectou e a gente começou ali, demorou um tempo, ele veio se apresentar, assim, oficialmente, que estava gostando de mim, meu pastor super abençoou e tal, e nós casamos 1 ano e 3 meses depois. E aí nós moramos 1 ano em São Paulo ainda, mas desde que a gente namorava, sempre teve uma célula em Atibaia, em que a gente liderava. Então eu fiquei um tempo em Bragança Paulista, e aí uma das condições do meu pastor para ir para lá era que depois que eu já estivesse estabilizada na cidade, a gente abrisse um núcleo, que seria basicamente um começo de uma igreja. Eu nem sabia direito o que era núcleo. Tá bom, tudo bem. Sabe, sem entender direito. E aí, logo na sequência, comecei a namorar o Mauro, tal, e nós casamos. E esse trabalho acabou. Eu vim para Bragança, para Atibaia, melhor dizendo, com a célula. E eu voltei a trabalhar em São Paulo. E eu sei que a gente sempre foi conectado com o serviço. Então eu tô contando essa história do serviço, do namoro, do casamento, para falar que eu conheci meu marido trabalhando, servindo ao Senhor. Então, mas não tem ninguém nessa igreja. Faz o seu trabalho, serve ao Senhor, faz porque Ele vai abrir as portas, Ele vai conectar. Eu entendo que essa coisa de ficar esperando, não vai aparecer também é uma grande bobeirice da nossa parte. Não estou chamando ninguém para safadeza, pelo amor de Deus, mas esteja apresentável e circule e trabalhe no reino, né? E foi isso que aconteceu comigo. E aí foi engraçado que nós sempre fomos conectados com a obra em Atibaia. Então, sempre foi a gente, e na hora que cresceu muito, precisou mandar um pastor, a gente falou, agora ele vai mandar alguém que tenha 3 neurônios, né? Porque não dá pra ser a gente. E ele falou, não, são vocês e tal. E a gente veio. Num primeiro momento, eu relutei um pouco, ali numa primeira reunião, né, de gabinete, foi meio que junto, assim, né? Meu pastor falou assim pros 2, vocês vão pra Atibaia? E meu marido, sim. Aí eu, não. Sabe? Meio junto, assim. E aí o Espírito Santo foi me moldando, foi me aperfeiçoando, e eu fui entendendo que Deus tinha isso para nós. Nós estamos há 20 anos pastoreando em Atibaia. Dessa igreja nasceu outras 7 igrejas na região. A gente entende muito assim o nosso compromisso de serviço, né? Nós precisamos servir. Como que eu sirvo? Eu sirvo por meio da comunicação, por meio das minhas habilidades comunicacionais. Como que eu sirvo a Deus? No pastoreio é de forma um pouco mais integral, né? Meu marido é integral na obra, eu não, mas sempre muito ativa e conectada.
Os nossos desafios, eles aumentaram no que diz respeito à saúde do meu marido nos últimos 3 anos e meio. Ele estava muito bem de saúde, fisicamente muito forte, e ele foi diagnosticado com uma LLA, um tipo de leucemia, que o tratamento seriam algumas sessões de quimioterapia e um transplante de medula. Por quê? Da história magra. Lembra que a gente tem um fio condutor nessa história aqui. Que ela está chegando lá. Eu tô chegando lá na massa magra. Quando ele foi diagnosticado com essa leucemia, como eu falei, ele estava muito bem fisicamente. E ele estava muito forte, ele sempre foi atleta, sempre foi alguém muito conectado ao esporte. Ele jogava rugby. Apenas com 11% de gordura, como você Ela disse. viu mesmo, hein? Ele estava com 90 quilos e Gente, 11% de surreal gordura. Ele isso. estava muito forte. Meu Deus. Tinha feito reposição de testosterona, hormônios de forma... Ele estava muito bem. E veio a leucemia. Meu Deus. Ele fez... Olha, ele precisava de 8 sessões de químio de uma forma inicial. Ele fez uma do protocolo mais pesado. Ele não passou mal. E eu já cheguei no hospital, porque você vai vomitar. Não vou ter nada. Meu Ele Deus. fez uma, porque o corpo estava bem, o corpo respondeu bem. Incrível. Fez uma sessão de químio, ele entrou em remissão completa. Então, é muito interessante isso, porque, Bispa, a ideia não é a gente ser a musa fitness do verão, Sim, sabe? claro. A ideia não é essa. Mas nós temos a ideia que, ao final dos tempos, nós precisamos estar bem espiritualmente. Sim, mas o nosso corpo, essa matéria, Nosso templo. ela vai precisar responder. Sim. Se você não tiver estrutura, você Sim. não vai aguentar a volta de Jesus. Sim. Eu creio piamente nisso. Eu também. Então, é por isso que eu digo que a gente tem que ter um cuidado com a nossa saúde, que talvez até pouco tempo atrás, nós como igreja, nós como cristãos, não tínhamos esse tipo de assunto nas nossas mesas, nas nossas conversas. Eram coisas muito mais atreladas à vaidade, muito mais atreladas a quem queria se aparecer, a quem que, certeza que o próximo passo é colocar um piercing no umbigo. Não, não é disso. Não é de uma estética vazia, mas sim de você ter saúde para cumprir com o seu chamado, né? Por isso que eu falo. O fato dele, né, é que ele foi curado da leucemia, graças a Deus. Ele fez o transplante de medula em outubro de 2022. Ele fez o transplante de medula com doador 100% compatível. Isso é uma raridade, é 1 a cada 100 mil a possibilidade de compatibilidade. E quanto maior a compatibilidade, menos intercorrências. Sim. Então, 2023 foi um ano que o corpo dele ainda vinha se adaptando com essa nova medula, porque eu não sou da área da saúde, né? Mas a gente vai estudando, vai lendo e tal. A medula, ela é aquele órgão que produz todo o sangue do nosso corpo. Sim. O tipo sanguíneo dele mudou com o transplante de medula. Uau. Todo o quadro vacinal dele, vacina daquelas marquinhas, nem sei como é que chama aquela vacina, sabe? Do bebezinho, sim. assim. BCG. Todas as vacinas dele, ele ficou sem nada. Então ele era um homem de 47, 48 anos, sem nenhuma vacina. Meu completamente aberto a um espirro que já virava uma pneumonia. Então 2023 foi um ano que ele teve algumas internações por conta de alguns vírus que são muito comuns, que estão aqui no ar, mas que para ele era uma bomba que debilitava muito porque não tinha uma imunidade ainda. O fato é que em 2024, em maio de 24, junho ali, ele pegou uma herpes zoster, que é um vírus, que é o mesmo vírus da matriz da catapora, e esse vírus deixou ele paraplégico, porque atacou a medula espinhal. Ele não tem nada de câncer, mas a imunidade baixa fez ele pegar um vírus que o deixou limitado. O caso dele é um caso que pode ter um cenário de reversão a médio e longo prazo, mas o nosso maior objetivo, Bispa, e não é adaptar o milagre, mas é que ele tenha qualidade de vida e que consiga viver bem. A mente dele, a cabeça dele, a resiliência dele é um case, assim, de verdade. Para ele é muito preto no branco, assim. Deus tem um propósito com isso e a gente não vai murmurar. Deus está acima de todas as coisas. Tem dias muito ruins, evidente que sim. Né? Tem dias, ele é uma pessoa incontinente, um jovem atleta de 50 anos, agora acabou de completar, que é incontinente, que precisa de suporte ali, de fralda para poder fazer as suas necessidades. É uma situação muito delicada, mas ele dá um show de fé, de resiliência diante de Deus, e não é fake, sabe? Não é uma coisa assim, é só para mostrar para a igreja. Não é. Então é um cenário desafiador, mas é um cenário para a vida, e a gente tem que se adaptar às circunstâncias, né? A forma como a gente lida
com esse cenário, a gente se esforça para que seja mais leve possível. Sim. Porque ninguém escolhe o dia da tragédia, mas a gente pode escolher a forma como a gente lida com elas. Exatamente. Né? Como que eu vou viver com isso? Sim. Como esposa, eu tenho amigos, eu sou muito racional. E tem dias assim que eu tô mal. Eu falo, gente, eu vou dar uma chorada? Vocês esperam? Vou no quarto, vou dar uma chorada? Aí, glória a Deus, tô ótima, Lava vamos o rosto, viver. passou. Eu entendo muito dessa forma, sabe? Porque se você se debruçar sobre o problema, você não tem fé que aguente. É uma escolha você viver uma vida no protocolo da esposa que tem um marido doente ou no protocolo, porque a sociedade tem, né? Como que a esposa doente tem que se comportar. Ou você viver uma vida em fé, que você mantenha as suas atividades, fazendo o seu melhor, mas sabendo que Deus está no controle. Sim, eu creio que ele vai voltar a andar. Aguardando o milagre. Eu creio muito que ele vai voltar a andar. Mas, se Deus não tem isso para nossa história, nós estamos, nessa fase da nossa vida, nos esforçando muito para que ele tenha qualidade de vida. Sim. Para ele que fique bem. Então, esse é o nosso desafio agora. Muito legal. E eu creio também no milagre de Deus. Eu Amém. creio. E eu falei a respeito disso por quê? Porque eu achei muito interessante essa sua fala, né, da massa magra, porque nós estamos num tempo do fast food. É isso aí. Então, assim, o crente, ele tem uma fala um tanto quanto infeliz. Eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, eu vou fazer o quê? Eu vou comer. O que o crente pode fazer? Comer. Já perdeu a graça essa piada há muito tempo, gente. Isso é um baita de um problema, porque isso traz, assim, muitas consequências, né? É bem complicado isso. E no meu caso, há anos atrás, eu vivi muito isso, né? Em outros ministérios, Sim. eu vivi muito isso. Não, vamos comer, vamos comer. E é muito complicado isso, porque não se trata de vaidade. É o templo. Se você precisa cuidar do seu templo, é justamente para que você esteja preparado para aquele grande dia. Às vezes né? você não precisa de uma oração, você só precisa diminuir o açúcar. Exatamente, é boa essa. Diminui o açúcar. Então, tomar assim, água, tô com um problema urinário, o xixi marrom. Não tem que orar, você tem que tomar água. Água, gente. Você abre a torneira, tem que tomar tem água. Sabe que eu adotei a questão da garrafinha na igreja há alguns anos. E foi muito legal porque o pessoal veio atrás, garrafinha. Então, onde você for aqui na minha casa, você vê garrafinha. Eu tomo muita água. E aí levei isso para os meus netos também. E os filhos, um ou outro também. Vai se adaptando. Vai se adaptando. O marido, um pouco mais devagar. Eles são mais resistentes, são mais é resistentes. assim mesmo, todos mas iguais. Assim, foi muito interessante, né? Tanta coisa que você vai deixar de ensino, deixa Sim. a massa magra. E eu achei incrível essa fala, porque pensa, né, que ele estava aí numa situação de coma, Sim, né? E o médico disse que ele só resistiu por conta do corpo, de como ele estava bem. Ter massa para queimar. Ter massa para queimar. Olha isso, né? Um cara com 11% de gordura, né? Pensa a visceral desse homem, acho que era menos 1. Então, assim, eu achei muito incrível e num tempo que é muito necessário nós nos cuidarmos. Por quê? Porque hoje, você comendo alface e rúcula, você ainda não está comendo melhor. Não está. Então, assim, né? Aqui em casa a gente tem espaço para fazer uma hortinha, mas e quem não tem? Como é que faz? E aí acho que entra também um outro assunto dentro desse guarda-chuva, que é assim, não ir pro extremo. Infelizmente, eu já perdi filhos na fé queridos que foram pro outro extremo. Que aí já a vida é o esporte, a vida é o cross, a vida é o beach tênis, a vida é a musculação e entra por um lugar que não é um lugar saudável também. Então eu acho que é entender essa rotina. Eu lembro... Dosar, né, pastora? Dosar. Porque tudo que é demais é gigante. Eu lembro de uma pessoa específica assim, eu não vou poder ir na comunhão porque eu só como batata doce. Cara, leva tua batata doce, entendeu? Tipo, você sair do convívio da igreja também porque já tá vivendo ali uma rotina já muito frenética e não ser flexível. Então, eu entendo que a gente tem que cuidar do nosso tempo. Tem mesmo. É uma irresponsabilidade. Homens e mulheres crentes no Senhor Jesus que têm uma vida desregrada com o seu corpo, com a tua saúde. A gente não glorifica a Deus. A gente não exalta ao Senhor com uma obesidade que é fruto de um estilo de vida. Tá errado.
Eu bato muito nessa tecla, mas também tem o lado oposto. Sim. A gente não pode ser escravo do nosso corpo e viver em função de querer, né, nessa expressão bobinha, mas que faz sentido, de querer ser a musa fitness do verão. Ninguém quer ser a musa fitness do verão. Sim. A questão é, eu quero estar bem, quero agachar para poder levantar Isso. sozinha, cuidar dos meus netos. Quero chegar nos meus 70 sem Com ninguém tá saúde. me amparando ali, né? Exatamente. É o que eu falo pra Deus, Exatamente. Senhor, em nome de Jesus. Já entrei na casa dos 60 faz tempo, então assim, ó. 60? Mas você tá ótima. Na casa, né? Já vou fazer 55. Ah, já. entendi. 55, minha mas filha. você tá se antecipando Não, também. Não, já tá se tô na antecipando, casa dos para. 60. Então, Não, assim, se eu não me para. cuidar Basta agora, cada eu vou dia nem seu próprio puxar. mal, misericórdia. Não. Mas, pastor, é isso. Tudo que é demais é gigante. É isso mesmo. Né? Eu aprendi isso e eu levo pra vida. Tudo que é demais é gigante. A gente tem que saber dosar tudo. Bom, enfim. E aí, dentro de tudo isso, meu Deus, de todo esse contexto, você vai pra Coreia. Ai, meu Deus, o que é aquilo? Acompanhei tudo ali. Meu Deus do céu, culto de madrugada. Gente, olha só, criatura. Você vai pra igreja, você fica 1h30 e murmura quando passa 5 minutos. Murmura, porque, ai meu Deus, fui quarta, vou ter que ir domingo? Você vai ter que ir domingo, pois é. O povo lá, de madrugada. Madrugada. Eu fui a convite de uma igreja metodista em Samsun, que é uma cidade bem próxima, assim, uns 40 minutos de Seul, que é a capital da Coreia do Sul. Eu não imaginava, no começo desse ano, fazer essa viagem agora, na virada do mês, né, de outubro para novembro. Não estava originalmente nos meus planos, no meu orçamento, na minha vida, mas em junho eu fiz uma viagem, vou te convidar para a próxima. Eu fiz uma viagem com mulheres cristãs. Estou com roupa de vestir, Estou com roupa de ir. Eu fiz uma viagem num projeto que eu tenho, que eu levo mulheres cristãs pra gente ir pra algum lugar do mundo e a gente ter um tempo juntas, tal, é bem legal. E aí eu tava com uma amiga, nesse grupo... Amiga! Minha best. Vai ser ótimo. Já tem em fevereiro, a gente vai se falar, Glória. a gente vai se falar. Daqui a pouco nós vamos pra mesa. Calma. E aí, em junho, eu estava com 8 mulheres cristãs na Turquia, que é um lugar, assim, Uau. incrível. Eu já fui 3 vezes pra Turquia. Meu Deus. E eu recomendo pra todo mundo, porque eles chamam que é a segunda Terra Santa. Todas essas cartas, todo o evangelho, ali as cartas, evangelho não, mas as cartas e o conteúdo do Novo Testamento, tudo que a Bíblia chama de Ásia Menor é a Turquia hoje. Uau. Então, assim, Éfeso, Laodiceia, Colossos, todas essas igrejas estão todas lá, Meu uma história Deus. maravilhosa. Voltando, estava lá nesse grupo e uma das pessoas foi nessa viagem ano passado. E eu falei, amiga, eu vi as fotos e tal. Ela falou, e ela começou a contar. E aí eu comecei a me emocionar. No meio da praça em Istambul. Eu queria tanto. Eu comecei a chorar, eu comecei a ficar emocionada. E aí ela me conectou com uma mulher que é uma coreana. Assim, que fala... É uma longa história. Ela veio da Coreia muito novinha, então ela é uma coreana que veio pro Brasil com 4 anos, fugindo da Segunda Guerra Mundial, fugindo, né, de toda a questão que teve lá. E aí, ela mora nos Estados Unidos hoje com o marido. E ela organiza esse grupo de brasileiros que vão para lá para aprender a cultura do grande avivamento que a Coreia do Sul viveu e vive. Meu Deus. E aí eu me conectei, paguei minha passagem. Ai, sabe quando você tropeça no negócio? Assim, tropecei. Tô lá. Tô aqui. E foi muito especial. Originalmente meu marido ia, mas ele ainda não está 100% de saúde. Eu fui sozinha e estávamos em 28 pessoas. Alguns casais, algumas pastoras sozinhas, como eu e uma outra de Cabo Verde, na África. Então nós éramos 28, sendo 5 da África. E foi demais. Meu e foi Deus, incrível. eu imagino. Porque é uma cultura totalmente diferente. E o tipo de envolvimento com voluntariado, o tipo de envolvimento com serviço que você tem do povo sul-coreano na igreja, totalmente diferente. Meu Deus. Igreja de 10 mil membros, essa que nos recebeu especificamente, a Metodista de Samsun, 10 mil membros, eles têm 7 funcionários, sendo que desses 7, 3 são pastores. Uau. 4 funcionários e uma igreja pulsante enorme. O resto, voluntariado. O estilo de serviço do coreano com a igreja é totalmente diferente. O culto da madrugada, eu acho que vale a pena contar um pouquinho da história para fazer sentido. Sim. Assim. A Coreia
ela era uma única Coreia, né? Não tinha Coreia do Norte e Coreia do Sul, até pouco tempo atrás. E a Coreia ficou 36 anos, ou 38, 36 se não me engano, sendo opressa, sendo dominada pelo Japão. Então aquela rixa assim, brasileiro e argentino, que é argentino, não sei o que, sabe? Aquelas bobeirinhas assim. Lá é muito forte essa rixa do sul-coreano com os japoneses, porque o Japão dominou a Coreia, que não era dividida na época, durante 36 anos. E os japoneses, muito budistas, eles impunham a adoração ao imperador. Então, a quantidade de cristãos coreanos que foram mortos, que foram mártires, nessa época de dominação, a gente está falando no começo do século passado, 1900, 1910, foi uma quantidade muito grande, morreu muita gente. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi rendido, o Japão perdeu depois da bomba de Hiroshima, e aí, imagina, a Coreia tá aqui, o Japão tá aqui, perdeu. Quem dominava a Coreia, eles não tinham governo. Eles não tinham um prefeito, não tinham um governador, um presidente, um primeiro-ministro, o que quer que seja de modelo de governo. Eles ficaram sem saber para onde ir, porque quem os dominava perdeu e estava completamente envergonhado diante do mundo, das nações. Aí o que aconteceu? As duas grandes potências, União Soviética e Estados Unidos, dividiram no que se chama hoje de Paralelo 38. Dividiu a Coreia e estabeleceu modelos de governo diferentes, cada um com seu modelo. Então o Norte, que hoje é a Coreia do Norte, ficou com a União Soviética, a Rússia, o socialismo e o comunismo. O Sul ficou com os Estados Unidos, capitalista. Nessa época, a gente está falando de 1947, 48, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, houve a divisão. Eles não entendiam muito bem, e eles contam essa história, eles não entendiam muito bem o que era o socialismo na prática com o cristianismo, o que era o comunismo. Então eles começaram a perceber que lá no norte cortou as relações completamente e que o gordinho ditador lá, o Xi Jinping, eu nem sei pronunciar o nome dele, ele começou a cortar o cristianismo. Começou a se tornou, na verdade, uma lei, você portar uma Bíblia, você é um criminoso, você vai para a cadeia. Então eles começaram a perceber que esse modelo de governo era completamente contrário e eles saíram, a Coreia do Sul, na verdade antes era a Coreia como um todo, saiu do quarto país mais pobre e miserável do mundo para se tornar, hoje em 2025, em alguns parâmetros muito atrelados à tecnologia e à indústria automotiva, no sexto mais rico do mundo. E eles acreditam isso por conta da oração. O culto da oração, o culto da madrugada, melhor dizendo, o culto da madrugada começa às 4h50 da manhã. 4h50, amiga. 4h50. 4h50. 4h50, povo de Deus. Entenda isso. Todos os dias, de domingo a domingo. Não tem pausa. Lá neva muito, né? Eu fui agora no outono, eu peguei -3. Meu Deus. Foi o dia mais frio, -3. Mas a maioria tava assim, 3, 4 graus. Então é um lugar frio. Eu não peguei inverno, eu peguei começo, ali outono, outubro, novembro. Já tava frio. Pro nosso padrão Brasil, é bastante frio. Você imagina que chega a -15 no inverno, tudo fica branco. O culto da madrugada não para. De domingo a domingo, 365 dias por ano, 4h50, não é a igreja que eu fui. Não é a igreja grande do Dr. Pong Cho lá, que faleceu em 2021, que tem culto da madrugada. Todas as igrejas da Coreia. Todas. Pasmem. É uma aliança. Meu Deus. É uma aliança. Nós vamos reconstruir esse país por meio da oração. Olha que Meu assim, Deus, nós vamos mudar forte, a nossa pastora. história por meio da oração. E eles saem do quarto mais miserável, mais pobre, e em muitos parâmetros, hoje, é o sexto país mais rico do mundo. Então essa mudança, eles falam, porque o nosso joelho está dobrado. E aquilo que a gente estava falando das crianças, uma das coisas que mais me impactou, a quantidade de crianças no culto. A quantidade de crianças que o pai leva, tudo encapotadinho, aqueles coreaninhos assim, ó, uns pituquinhos com aqueles cabelinhos de tigelinha assim, tudo encapotado de pantufinha. Aí tem uma hora que nessa igreja específica que me recebeu, que eu estava lá, o bispo chama as crianças para ficarem no altar e orarem ali no altar. Lotado o altar. Lotado de criança. Porque a criança, desde pequena, ela aprende que é com o joelho dobrado que se ganha as coisas. Uau. Esse país, ele mudou, e eles falam isso. Nós mudamos a história da Coreia do Sul
por conta da oração. Então essa tradição, esse peso, essa responsabilidade não é algo imposto. Ai, não, nós vamos vencer em oração. É evidente que não é toda a igreja, toda a comunidade que frequenta o culto da oração. Há uma média de frequentadores fiéis de 15 a 20% da congregação, por conta de compromissos, horários, trabalho, viagens e tal. Mas todas as igrejas da Coreia, no culto da oração, já é uma cultura deles. Uma cultura. É uma cultura. Incrível, incrível, incrível. Meu Deus. E me conta, o que você ficou quantos dias lá? Fiquei 8 dias. 8 dias. Nesses 8 dias que você viveu, muita coisa, meu Deus. Muita já comida, quero ir. muita comida assim, peculiar, digamos. É assim, eu não sou muito fã de sopa, tal, então a comida foi a única coisa que me pegou. Eu amo sopa. Você vai gostar. Tá vendo? Vou gostar de ir. Da vida, vai gostar. Já quero ir. O que você trouxe que você pode falar assim, olha, isso aqui é incrível, é um presente de Deus e eu quero aplicar no ministério. Acho que a principal coisa, Bispa, que eu trago para mim é assim, uma nação rica, então automaticamente uma igreja rica. Sim. Rica de dinheiro, tô dizendo assim, Sim. né? Financeiramente falando. Mas é uma igreja muito generosa. Então, por exemplo, essa é a primeira coisa, eu tenho outra também para falar, mas essa primeira coisa, nós tínhamos no grupo de 28 pastores ali, líderes, 5 da África. E desses 5 da África, 2 de Moçambique, num cenário muito miserável, muito triste, assim. Muito ruim, muito precário. Eu já estive algumas vezes em Moçambique. Hoje, Moçambique é o 5º país mais pobre do mundo. Então, é um cenário muito desafiador. E um dos cultos, os pastores da África deram testemunhos. Foi muito especial, tal. E aí, isso foi numa quarta. Na sexta-feira, tinha um envelope para a construção de um banheiro, porque na igreja as pessoas fazem as fezes, as suas necessidades num buraco e eles tampam com terra. E isso é um nível de contaminação hídrica, de contaminação das águas, enfim, muito, muito ruim. E eles deram, os presbíteros deram dinheiro para construir um banheiro. Eu não estou dizendo assim, você gostou porque tem dinheiro. Não, mas o olhar generoso para as missões. O olhar atento às necessidades do outro que não tem o que eu tenho. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente finge que não vê. O outro tem mais, o outro vai dar. A outra empresa tem mais dinheiro. E não preciso do outro que tem mais, eu posso contribuir. Sim. E isso me pegou muito, assim, sabe? E dentre outros exemplos nessa vertente aqui, isso para mim foi muito claro. Tanto que, por exemplo, todos os dias eu ganhava um presente. Todos os dias. Essa generosidade. Sabe, era uma lembrancinha, era um brinquinho. Eu uso muito lenço, adoro lenço. Um monte de lenço, que elas viram, elas não são besta, né? Viram que eu gosto de lenço, me dava lenço, um espelhinho. Todo dia tinha uma lembrancinha. Não é o presente pelo presente, mas é o olhar atento à generosidade. Então isso me marcou muito. E aí a outra coisa que se conecta muito com aquilo que nós caminhamos nessa conversa hoje, diz respeito a olhar para as crianças. Eles têm, especificamente essa igreja de Sanchun, essa metodista de Sanchun, eles têm o prédio principal, eles chamam de nave principal ali, que comporta uma quantidade muito grande de pessoas, e eles têm um prédio do lado, que é totalmente conectado para crianças e jovens. Então tem toda uma programação no domingo, um culto atrás do outro também, para as crianças e jovens. E aos sábados, além das 500 milhões de aulas de música, muito conectados com a música, além de muitas salas, muitos estúdios, muito investimento tem na dancinha, música. Né? Ai, tem dancinha. Tem. Aí tinha assim, eu fiquei 8 dias dançando e eu não sabia a dancinha direito, assim, do coração, do Jesus e tal. Enfim. Mas no sábado, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eu acredito que a tradução foi inadequada, mas traduziram pra gente no português, do coreano pro português, como escola do bebê. Eu acho que essa tradução tá errada, mas vamos se apegar ao que de fato é, depois a gente encontra um nome melhor. Que basicamente, a neurociência traz, a psicologia traz, e o bispo principal, o pastor principal falou isso, falou, fui estudar. Qual é a faixa etária onde, se a gente pregar a palavra, tem mais assertividade para que essa pessoa, porque é uma pessoa, não se perca dos caminhos do Senhor, de 3 a 6 anos. Uau. A neurociência diz isso. Tudo que você quiser ensinar para uma pessoa, para que ela jamais se esqueça, é
nesse quadrado aqui, de 3 a 6. A gente sabe disso, que é a formação da primeira infância, tal, dos princípios. Ok. O que ele pegou? Nós vamos fazer um intensivão para essa faixa etária. Então, no sábado, que é essa tradução, que na minha versão está inadequada, que ele chama de escola do bebê, academia do bebê, ele faz o quê? Ele leva a criança, é como se fosse um grande ministério infantil, uma EBD, o nome que as nossas igrejas dão, mas aos sábados das 9 às 11h30, onde tem uma mãe para mostrar que ela está validando aquilo, ou um pai, ou uma avó, e um avô, mas não pode só deixar, não é para deixar a criança lá, não é um depósito de crianças, como muitas vezes a gente, não sei se você vive isso, a gente vive nas nossas igrejas, mas é a família junto com a igreja, entendendo que aquela pessoa de 3 a 6 anos é a janela em que nós temos que inculcar, como a palavra do Senhor traz esse verbo, inculcar a palavra de Deus com atividade. Aí vem o que a gente faz, nada assim, surpreendente. Davi, afunda a pedra, o teatrinho, caiu, desenha, nada muito conectado assim, de ter tablets, televisões. Até tinha uma sala um pouco mais conectada, mas não na sua essência, um lugar, embora rico, embora, né, a casa da Hyundai, a casa da LG, grandes marcas são de lá, embora tanta tecnologia, a igreja em si não tem essa estrutura de ter tecnologia para pregar a palavra. É muito olho no olho. Mas a minha grande reflexão, Bispa, é assim, de forma intencional. O que os estudos, o que a neurociência fala? É de 3 a 6? Então a gente tem que trazer a família e ter uma atividade específica, de 3 a 6 anos. As famílias que têm filhos mais velhos, aí tem ali uma recreação mais atrelada a esportes, mas o foco é aqui, ó. Formação de Cristo, nessas pessoas fora do ambiente do culto, aos sábados. Os cultos lá são todos os dias, né? 4h50, ali 10h05. Nessa igreja específica, quarta, 10 da manhã, com muitos idosos, uma população mais velha, e domingo são 4 cultos, 7h30, 9h30, 11h30 e 2 da tarde. Então, fora essas programações coletivas, aos sábados, é essa escola do bebê para crianças de 3 a 6 anos. Isso para mim, de verdade, assim, é um homem, um senhor, entendendo que ele precisa ampliar o conhecimento dele. Se todos os estudos, eles apontam para o nosso Cristo revelado. A neurociência, a medicina, a fonoaudiologia, a comunicação, qualquer área do conhecimento humano, ela precisa apontar para o Criador. Então, quando você olha o que a neurociência está falando sobre a formação de uma identidade, sobre o que vale a pena impregnar, a gente pega porque é um conhecimento dado por Deus aos homens. E a gente adapta isso à pregação da palavra. Isso para mim foi golaço. Meu Deus. E nós estamos vivendo um tempo em que nós ouvimos muito essa questão do avivamento. O avivamento, o Senhor vai derramar avivamento, eu quero avivamento. Mas o que as pessoas estão fazendo por isso? E muitas vezes o avivamento é oração. O avivamento, ele é muito, até mesmo, eu acredito que eu possa dizer isso, particular e pessoal. Porque a pessoa quer ver o avivamento, achando que esse avivamento, eu vou pular, vou profetizar, vou não sei o quê. E, na verdade, as pessoas estão precisando, elas estar avivadas, né? Para cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da família, para cuidar da igreja, porque as pessoas não querem cuidar da igreja. Então, assim, e você vê um lugar que, né, vive um avivamento de joelhos. Exatamente. E é interessante que toda a nação vive isso. Isso não é da igreja que nos recebeu, entende? Dentro desse programa. É uma cultura mesmo. É uma cultura. Há uma decisão. A decisão, por exemplo, um terceiro elemento que eu acho que vale a pena, não sei se a gente já estourou de tempo, mas eu tô falando aqui. Não sei, mas a gente só vai. O terceiro elemento que vale a pena, Bispa, comentar é a questão da honra com quem veio antes. Eu nunca vi isso. Antes de contar especificamente, eu tive aqui na igreja local uma vez um amigo querido que ficou conosco assim durante muito tempo aqui, que ele era um coreano. O pai dele era um pastor da igreja do Pyeonggi-cho no Paraguai. E depois de um tempo, ele e o irmão jovem vieram pro Brasil, não sei o quê, e ele acabou ficando, se conectamos, ficou aqui. E eu lembro que a forma como esse jovem me honrava era diferente. Era uma cultura de honra, não era bajulação, era diferente. E por que eu tô trazendo esse exemplo?
Porque um terceiro elemento, né, daquilo que eu trago de grande lição, assim, dessa viagem para a Coreia do Sul, desse privilégio que eu tive, foi que, por exemplo, eles construíram um cemitério num lugar lindíssimo, 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 na beira do principal rio de Seul. Na verdade, não a igreja de Sanchun, mas todas as igrejas da Coreia, em que eles foram buscar alto investimento financeiro, os restos mortais desses mártires da época da dominação do Japão. Eles foram buscar os restos mortais de missionários americanos e britânicos que nos séculos passados vieram pregar a palavra, que traduziram a Bíblia para o coreano. Meu Deus. Entende? Então assim, cadê? Tá enterrado no cemitério lá. Não, a gente vai trazer. Trouxeram no terreno a coisa mais linda. Eles chamam esse lugar de Terra Santa coreana. Porque para eles é importante trazer a memória, ele tá aqui, ele, a esposa, os filhos, nós temos isso aqui. Óbvio, são os restos mortais. Sim. Tá muito mais conectado com o símbolo que isso traz. Sim. E além desse grande mausoléu ali, desse grande lugar, que é um grande cemitério, eu fiquei muito emocionada nesse lugar, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eles têm também um memorial. Lindo, rico. Eu sou a pessoa que gosta de museu, eu gosto desses movimentos e tal. Lindíssimo, riquíssimo, acabamento maravilhoso, que é para contar, é o museu, eles chamam de Mausoléu dos Mártires da Coreia do Sul. Uau. Vamos contar a história? Na época da dominação do Japão, olha, essa igreja inteira, eles amarravam cordas com pedras e eles jogavam mulheres, crianças, contando a história, jogavam no rio, porque eles eram mortos, viraram mártires da pregação do evangelho. E aí o evangelho tinha tudo para acabar, sobrou uma pessoa que estava viajando na época que todo mundo foi embora, eles contam essa história. Meu Deus. E aí esse continuou a pregar a palavra e veio disseminando tal. E depois toda a questão da Coreia do Norte, a questão da Coreia do Sul, muito triste você ver essa diferença, a miséria, a pobreza, a dominação de um ditador, de um homem que diz que o cristianismo não pode existir, que é o que esse movimento traz. Então, é muito interessante você ver isso, mas em honra a quem veio antes. Quem são os nossos antepassados? Quem são esses mártires? Você tem que saber o nome. Você tem que saber quem trouxe, por exemplo, no nosso país. Quem foi que trouxe o evangelho para cá? Veio do nada? Brotou da terra? Claro que não. Alguém pagou um preço. Começaram lá no norte, dos missionários assembleianos. Como que foi essa história? A gente precisa saber isso. Então, essa replicação em honra da história, fantástico. Uau, que forte. Pastora, a gente fala, hein? Olha, tá sendo assim uma honra, um prazer, é muito gostoso te ouvir. Obrigada. Muito, muito gostoso. E eu tenho certeza que tem muito mais história. Eu acho que poderíamos, né, para 2026, deixar agendado um podcast com você. Claro, depois de fevereiro, porque, né, depois a gente vai ter essa conversa, enfim. Isso. Mas nós vamos ficando por aqui. Tem muito mais história, então você espera. Na próxima, ela vai estar aqui de volta. E agora vem, sabe o quê? Aquele bate-bola que a gente gosta. Pastora, um sonho. Ver meus filhos adultos encaminhados com Deus, com suas famílias e com seu trabalho. Um lugar? África do Sul, Cape Town, onde eu quero passar a minha velhice. Um arrependimento? Não ter feito as opções corretas na época da faculdade para viver em santidade. Eu tinha a oportunidade de ser mais santa e eu não fiz. Não tive, como contei, uma vida de pecados, mas isso não invalida os meus erros. Sou lavada, perdoada, mas eu me arrependo. Glória a Deus por isso é importante. Uma frase de efeito? Eu gosto muito do Evangelho de João, que diz a respeito de Jesus, falando que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Isso para mim é o que marca a minha aceitação em Cristo, o processo de adoção da vida e do quanto nós fomos aprovados e inseridos por Deus no corpo de Cristo. E glória a Deus por isso, aleluia.
E Jesus para você é? Jesus é aquele que ressignificou a minha vida. Eu tinha tudo para ser alguém frustrada dentro do evangelho, pelas dores familiares, pelo divórcio dos meus pais, e ele me mostrou que a história, as tristes histórias que me cercavam não eram a minha história. Eu poderia ressignificar a minha vida nele, baseado nas minhas experiências. Então Jesus para mim é aquele que ressignificou a minha vida. Uau, glória a Deus. Pastora. Ai, foi tão maravilhoso. Foi, passou muito rápido. Passou muito Obrigada rápido. pela oportunidade, pelo privilégio. Foi muito bom. Sou eu quem agradece. E foi assim uma honra tê-la aqui. Foi um desafio extremamente desafiador. Para de bobeira. Não, foi desafiador. Vamos lá. Quem tá. me conhece sabe que foi desafiador. Mas foi incrível, já quero de novo. Vamos marcar. E foi muito incrível. Assista tudo. Assista até o fim, porque eu tenho certeza que você vai amar, vai lá. Entra no bendito do link, criatura, vai Posso lá. falar uma coisa? Entra no meu site, thaisrcroitor.com.br. Pronto. Lá tem minhas mídias sociais, tem todos os canais profissionais que eu atuo, né? Eu trabalho com comunicação, dou palestra na área de comunicação, prego sobre adoção, prego para mulheres. Então, todas as possibilidades estão lá que o seu digníssimo diretor vai colocar aqui no GC. thaisrcroitor.com.br. Pois é, gente, tinha muito mais coisa pra conversar, tá vendo como ela tem que voltar? Não tem jeito, 2026, tá? Estarei faz aqui. Em nome de Jesus. Bom, vai lá no nosso canal, se inscreve, compartilha, curte, deixa mensagem, faz tudo o que você tem que fazer. Só não deixa de assistir esse programa porque foi maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Vai até lá. Te espero lá.